Toda obra de trevas perde o direito de governar um coração que se entrega a Jesus. Se você chegou a esta oração sentindo peso, medo, opressão, inquietação ou a impressão de que muitas lutas se levantaram ao mesmo tempo, acalme agora sua alma. Você não precisa compreender tudo para se aproximar de Deus. Não precisa encontrar palavras perfeitas, provar força, nem esconder as lágrimas. O Senhor conhece o que aconteceu, o que foi dito, o que ninguém percebeu, e até aquilo que você ainda não conseguiu explicar. Você não chegou aqui por acaso. Este é o momento de colocar a vida diante do Pai, abrir o coração à verdade da palavra e lembrar que o mal não possui a palavra final sobre quem pertence a Cristo. O Salmo 91 declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Essa promessa não diz que nunca enfrentaremos batalhas. Ela revela onde encontramos abrigo no meio delas. Nosso esconderijo não é a negação do problema, mas a presença do Deus fiel. Colossenses 1:13 ensina que por meio de Cristo fomos libertos do domínio das trevas e transportados para o reino do Filho amado. Por isso, a nossa confiança não está em fórmulas, objetos ou medo do inimigo. Nossa confiança está na obra de Jesus, na autoridade da palavra e no cuidado do Pai. Respire com calma e permita que cada palavra se torne sua oração. Pai Santo, eu me apresento diante de Ti como estou. Abro minha mente, minhas emoções, minha casa e meus caminhos à Tua luz. Confesso que Jesus Cristo é meu Senhor e que minha vida pertence a Ti. Se o medo tentou dominar meus pensamentos, eu entrego agora. Se palavras negativas ficaram presas em minha memória, coloco-as diante da Tua verdade. Se ambientes, conversas ou acontecimentos roubaram minha paz, peço que Tua presença restaure dentro de mim a ordem, a clareza e a serenidade. Maior é aquele que está em nós que aquele que está no mundo, como está escrito em João 4:4. Eu recebo essa verdade sem arrogância, mas com fé. Não preciso viver em pânico, imaginando ameaças em toda parte. Posso vigiar e orar sem alimentar terror. Posso reconhecer a batalha sem fazer dela o centro da minha vida, porque o centro é Cristo, Senhor. Quebra o ciclo de pensamentos que aumenta o perigo. Desfaz a confusão que me impede de descansar e ensina-me a discernir com sabedoria o que é espiritual, o que é emocional e o que precisa de uma atitude responsável. Coloca a Tua paz sobre meu peito, sobre minha respiração e sobre cada lembrança que desperta ansiedade. Perdoa meus pecados, purifica minhas intenções e fecha as brechas abertas por escolhas erradas, ressentimentos, orgulho ou desobediência. Dá-me humildade para corrigir o que precisa ser corrigido e coragem para abandonar tudo que me afasta de Ti. Eu não quero apenas alívio momentâneo, quero comunhão verdadeira, consciência limpa e passos alinhados com a Tua vontade. Jesus, Tua luz me alcança, Teu amor desfaz o temor. Sob Tuas mãos encontro abrigo, em Ti caminho vencedor. Se esta também é a sua decisão,
Escreva nos comentários: minha vida pertence a Jesus. E se estas orações fortalecem sua fé, inscreva-se para continuarmos unidos na palavra. Não faça isso como uma obrigação, mas como uma expressão simples daquilo que você está escolhendo crer. Meu Deus, visita agora os lugares silenciosos da minha alma. Onde existe perturbação, estabelece paz. Onde há acusação, lembra-me do perdão encontrado em Cristo. Onde a esperança se enfraqueceu, acende novamente a confiança. Não permitas que eu transforme cada dificuldade em sinal de derrota. Dá-me olhos espirituais sóbrios, coração firme e mente equilibrada. Eu renuncio à superstição, ao desespero e à necessidade de controlar tudo. Entrego a Ti o que vejo, o que não vejo, o que sei e o que ainda desconheço. Protege-me de toda influência que tente afastar-me da verdade, alimentar ódio, provocar divisão ou endurecer meu coração. Guarda meus olhos do que contamina, meus ouvidos do que semeia pavor e minha boca de repetir palavras de morte. Que meus pensamentos sejam submetidos à Tua palavra e minhas decisões sejam guiadas pelo Espírito Santo. Eu não coloco minha segurança em minha própria força. Tu és meu refúgio, minha fortaleza e o Deus em quem confio. Neste momento, eu não peço vingança contra pessoas. Eu peço libertação do mal, proteção diante da injustiça e um coração que não seja venço pelo ódio. Abençoa aqueles que me feriram com arrependimento e transformação, e livra-me. E nesse lugar mais profundo, Senhor, eu paro de fingir que está tudo bem. Tu conheces o cansaço que não desaparece depois de uma noite de sono, o peso mental de pensar nas mesmas coisas muitas vezes, a tensão no corpo e a sensação de precisar estar sempre preparado para outra notícia difícil. Tu vês as lágrimas que segurei para não preocupar ninguém e ouves as perguntas que mal consigo formular. Diante de Ti, não preciso sustentar uma aparência de invulnerabilidade. Posso confessar, eu estou cansado. Preciso de ajuda e não quero continuar carregando sozinho o que tem consumido minhas forças. O Salmo 34:18 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Tua proximidade não depende do meu desempenho. Tu não te afastas porque minha voz treme ou porque minha fé parece pequena. Aproxima-te de mim com misericórdia. Toca as feridas causadas por rejeição, injustiça, perdas, conflitos e decepções. Dá nome ao que virou confusão dentro de mim e conduz-me com paciência por um caminho de restauração. Se eu precisar conversar com alguém confiável, procurar orientação pastoral ou receber cuidado profissional, dá-me humildade e clareza para fazê-lo. Jesus, Tu disseste em Mateus 11:28: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu venho, não venho porque resolvi tudo, mas porque não consigo resolver tudo. Coloco aos Teus pés a cobrança que me persegue, a pressa que me adoece, os prazos que me assustam e as responsabilidades que parecem maiores do que minha capacidade. Ensina-me a cumprir o que me cabe, sem assumir o lugar que pertence somente a Deus. Mostra-me
que precisa ser feito hoje. E concede-me descanso para não tentar viver todos os dias de uma vez. Eu te entrego os pensamentos repetitivos, entrego a conversa que continuo revivendo, o erro que gostaria de apagar, a resposta que ainda não chegou, e o cenário ruim que minha mente constrói antes que aconteça. Segundo Pedro 5:7, posso lançar sobre ti toda a minha ansiedade, porque tu cuidas de mim. Portanto, recebo permissão para soltar o peso. Não quero apenas dizer que confio. Ensina meu corpo e minha mente a descansarem nessa confiança. Te entrego o que não posso carregar, em teus braços minha alma vai repousar. Quando a noite tenta a esperança esconder, tua presença me ensina a permanecer. Pai, recebe também a dor que veio de palavras lançadas contra mim. Algumas foram críticas necessárias e peço maturidade para aprender com elas. Outras foram cruéis, injustas ou manipuladoras e peço que não se transformem em identidade. Se alguém me chamou de incapaz, fracassado, indesejado ou sem futuro, que a tua voz de amor seja mais forte em meu coração. Liberta-me da necessidade de provar meu valor a todos. Meu valor nasce do fato de eu ser criatura amada, alcançada pela graça, chamada a viver em comunhão contigo. Eu reconheço escolhas das quais me arrependo. Não quero culpar forças espirituais por decisões que eu mesmo tomei. Dá-me arrependimento verdadeiro, disposição pra reparar danos e firmeza pra mudar de caminho. Ao mesmo tempo não permitas que a culpa me mantenha acorrentado. Depois que confessei, abandonei o pecado. Em 1 João 1:9 está escrito que, se confessamos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Eu me apego a essa promessa e rejeito a voz acusadora que tenta transformar arrependimento em condenação permanente. Visita meu sono, Senhor, se tenho acordado assustado. Acalma meu sistema, meus pensamentos e meu coração. Guarda-me de pesadelos, de lembranças invasivas e do medo de fechar os olhos. Concede-me hábitos sábios, limites saudáveis e um ambiente de paz. Se algo prático precisa mudar, mostra-me com clareza. Eu não busco explicações supersticiosas para tudo. Busco tua direção, tua sabedoria e tua companhia em cada cuidado necessário. Eu te entrego a raiva que acumulei. Não desejo que ela apodreça por dentro, nem que exploda sobre quem não tem culpa. Ajuda-me a reconhecer a injustiça, se me tornar semelhante a ela. Eu recuso pensamentos de vingança e peço caminhos seguros de justiça, verdade e reconciliação quando ela for possível. Quando não for seguro voltar, sustenta meus limites. Quando for necessário esperar, guarda meu coração. Quando eu tiver de falar, coloca firmeza e mansidão em minhas palavras. Senhor, alcança também meu corpo cansado. Dá-me disciplina para cuidar da saúde, procurar avaliação quando necessário, respeitar os limites e abandonar hábitos que agravam meu sofrimento. A fé não me impede de receber ajuda. Ela me acompanha enquanto faço o que é responsável. Renova minhas forças para as tarefas simples: levantar, tomar água, alimentar-me, organizar o próximo passo e pedir apoio.
que eu perceba tua bondade também nesses movimentos. Então entra, Senhor, nessas áreas que mantive fechadas. Guarda minha mente quando a ansiedade antecipa perdas que ainda não aconteceram. Guarda minhas emoções quando uma lembrança antiga muda a maneira como interpreto o presente. Guarda meu coração da comparação que me faz desprezar a própria caminhada. Em Filipenses 4, 6, 7, tua palavra ensina a apresentar os pedidos com oração e gratidão e promete que a paz de Deus guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Eu apresento cada preocupação pelo nome e peço uma paz que não nega a realidade, mas me conserva inteiro dentro dela. Entra na culpa que ainda me persegue, mostra a diferença entre convicção e condenação. A convicção conduz ao arrependimento e à vida. A condenação paralisa e sussurra que nunca haverá mudança. Dá-me coragem para confessar, reparar e recomeçar. Liberta-me de pensamentos que dizem que sou definido pelo pior dia da minha história. Em 2 Timóteo 1:7 está escrito que não recebemos espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Forma em mim esse equilíbrio. Poder sem agressividade, amor sem ingenuidade e prudência sem medo. Senhor, guarda minha casa, passa pelos ambientes onde minha família vive e faz de nós instrumentos de paz. Não peço ausência de toda divergência, mas sabedoria para enfrentá-la sem ferir. Entra nas conversas interrompidas, nos silêncios hostis, nas ofensas antigas e nas expectativas que nunca foram ditas com clareza. Cura a raiz da amargura. Mostra quando devo pedir perdão, quando preciso ouvir e quando uma postura firme é necessária. Que Josué 24:15 inspire nossa decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, não apenas com palavras, mas com escolhas diárias de verdade, respeito e fidelidade. Protege as crianças, os jovens, os adultos e os idosos da minha família. Guarda quem sai para trabalhar, quem estuda, quem viaja, quem permanece em casa e quem enfrenta tratamento ou fragilidade. Livra-nos de acidentes, violência, enganos e decisões impensadas. Dá-nos atenção, prudência e responsabilidade, conforme o Salmo 1:7-8. Guarda-nos de todo mal e acompanha nossa saída e nossa entrada. Recebo essa proteção como cuidado soberano, sem abandonar as atitudes sensatas que também são parte da tua direção. Guarda minha mente, guarda meu lar. Vem com tua paz nos reconciliar. Onde houver sombra, faz a luz nascer. Ensina esta casa em teu amor viver. Entra, Pai, nas preocupações financeiras. Tu conheces as contas, as necessidades, a instabilidade e as escolhas difíceis. Livra-me do desespero, da vergonha e das soluções desonestas. Dá-me sabedoria para organizar, reduzir excessos, negociar com responsabilidade e procurar oportunidades dignas. Abre portas segundo tua vontade, mas também prepara-me para reconhecê-las e atravessá-las com honestidade. Protege-me de golpes, propostas enganosas e decisões tomadas sob pressão. Que a necessidade não roube meus valores e que o dinheiro não ocupe o lugar que pertence a ti. Entra no meu trabalho e nos meus estudos. Se há perseguição, mentira ou ambiente tóxico,
tóxico. Dá-me discernimento para registrar fatos, buscar apoio adequado e agir com serenidade. Se preciso amadurecer, corrigir atrasos ou melhorar minha postura, mostra-me sem condenação, fortalece minhas mãos para produzir com excelência em meu coração, para não transformar desempenho em identidade. Livra-me da inveja, da competição doentia e de conversas que destroem reputações. Mostra-me como lidar com decisões pendentes. Eu não quero chamar de direção divina aquilo que é apenas impulso. Confirma tua vontade pela coerência com a escritura, pela sabedoria, por conselhos maduros e pela paz que acompanha a obediência. Fecha caminhos que me afastariam de ti e dá-me humildade para aceitar o não. Abre os caminhos corretos e concede-me coragem para agir quando chegar a hora. Enquanto não houver clareza, livra-me de inventar sinais e ajuda-me a permanecer fiel no que já sei que devo fazer. Fortalece quem está enfrentando uma conversa difícil. Coloca a verdade em minha boca e domínio próprio no meu tom. Não permitas que eu use versículos para controlar pessoas, nem que aceite manipulação em nome de uma falsa paz. Dá-me limites saudáveis, compaixão e disposição para procurar mediação quando necessário. Guarda meu casamento, meus filhos, meus pais, irmãos e amizades. Se houver distância, conduz-nos a passos possíveis de reconciliação. Se houver risco, direciona-nos à proteção e ao apoio correto. Eu peço libertação de toda influência maligna que tente estimular confusão, vício, violência, mentira, divisão ou desespero em minha vida, em minha casa. Em nome de Jesus, renuncio a toda concordância com aquilo que contradiz a verdade de Deus. Não alimento fascínio pelo mal, não negocio com práticas ocultas e não entrego minha mente ao medo. Consagro meus ambientes ao Senhor por meio de uma vida de tua verdade. Guarda-nos, guarda-nos em tua verdade. Guarda-nos, fortalece-nos em tua verdade. Honre a Cristo. Guarda-nos, fortalece-nos em tua verdade. Honre a Cristo. Então porque antes de mudar as circunstâncias ao meu redor, muitas vezes tu fortaleces o meu interior. Deus fiel, trabalha na raiz das minhas escolhas. Restaura a identidade que foi enfraquecida por rejeições, fracassos e compreensões. Eu não quero depender de aplausos para obedecer, nem permitir que críticas determinem meu valor. Romanos 8:1 declara que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Recebo essa verdade com reverência, não como licença para permanecer no erro, mas como liberdade para arrepender-me, levantar-me, continuar transformado pela graça. Em 2 Coríntios 5:17, tua palavra ensina que, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram e novas se fizeram, Senhor. Ajuda-me a viver de acordo com essa nova identidade. Que velhos rótulos não comandem novas decisões. Que a história da minha família não se torne uma sentença sobre meu futuro. Que padrões de agressividade, mentira, dependência, abandono ou silêncio sejam interrompidos por escolhas conscientes. Apoio responsável e submissão à tua palavra. Faz de mim
Alguém que inicia caminhos de cura, sem fingir que o processo é instantâneo. Protege meu coração da necessidade de agradar a todos. Ensina-me a dizer sim com sinceridade e não com respeito. Dá-me discernimento para reconhecer quando estou servindo por amor e quando estou tentando comprar a aceitação. Eu não preciso me diminuir para manter relacionamentos, nem me exaltar para sentir importância. Minha segurança está em ser conhecido por ti. Tu vês limites, dons, fragilidades e possibilidades, e ainda assim me chamas para perto. Fortalece-me no Senhor e na força do teu poder, como orienta Efésios 6:10. 11. Reveste-me com a verdade para que a mentira não encontre lugar, com a justiça de Cristo para que a acusação não me destrua, com a prontidão do Evangelho da paz para que meus passos não espalhem conflito, com a fé para apagar os dardos inflamados do maligno, com a salvação para guardar minha mente e com a palavra para responder ao engano. Ensina-me a usar essa armadura em oração e obediência, nunca como linguagem de agressão contra pessoas. Eu declaro com humildade: pertenço a Jesus. Sou alcançado pela graça e não viverei governado pelo medo. Repita comigo: se puder, em Cristo eu permaneço firme. Não é uma frase mágica, é uma decisão de fé. E se esta declaração representa o que você deseja viver, escreva nos comentários: Cristo fortalece meu interior. Que esse comentário seja apenas um lembrete público de uma entrega que começa no secreto. Jesus, tua luz me alcança, teu amor desfaz o temor. Sob tuas mãos encontro força, em ti permaneço vencedor. Pai, guarda minha autoestima espiritual. Livra-me tanto da inferioridade que me paralisa quanto do orgulho que me impede de aprender. Dá-me uma visão sóbria de mim mesmo, sob a luz da tua verdade, que eu reconheça os dons sem vaidade, as limitações sem vergonha e a necessidade de crescer sem desespero. Coloca ao meu redor pessoas maduras, capazes de aconselhar com verdade e amor. Afasta alianças que alimentam pecado, confusão ou dependência e ajuda-me a construir relações onde haja respeito, prestação de contas e liberdade. Firma meus hábitos espirituais, que eu não procure tua presença apenas quando estiver assustado. Dá-me constância para orar quando tudo parece bem. Ler a Escritura com atenção, participar de uma comunidade saudável e praticar o que aprendo. Livra-me de consumir mensagens que aumentam medo e superstição. Conduze-me a ensinamentos bíblicos, equilibrados e centrados em Cristo. Se ouvir uma palavra que causa pânico, promete controle absoluto do futuro. Dá-me discernimento para confrontá-la com a verdade. Protege minhas emoções nos dias de oscilação. Quando eu me sentir forte, mantém-me humilde. Quando eu me sentir fraco, lembra-me de que fraqueza não significa abandono. Dá-me estratégias simples para atravessar momentos difíceis. Respirar, afastar-me de conflitos, pedir ajuda, descansar, orar e retornar à decisão com clareza. Ensina-me a não tomar decisões permanentes em horas de desespero. Faz nascer em mim uma estabilidade que não depende de notícias favoráveis, mas cresce da comunhão contigo.
Eu libero o peso de tentar controlar a opinião dos outros. Nem todos compreenderão minha mudança, meus limites ou meu chamado. Dá-me paz para ser mal interpretado sem abandonar a verdade. E humildade para ouvir quando a crítica for justa. Eu não quero viver reagindo. Quero agir a partir de convicções amadurecidas na tua presença. Que meu caráter quando o desânimo sussurra que não há saída, Senhor, aproxima-te e fala mais alto por meio da tua palavra. Há dias em que eu continuo cumprindo tarefas, mas por dentro perdi o entusiasmo. Há momentos em que uma demora parece prova de abandono, uma porta fechada parece sentença em um erro, parece o fim de toda possibilidade. Tu sabes como a desesperança pode chegar silenciosamente, retirando cor dos planos, força das mãos e vontade de tentar outra vez. Não me condenes por sentir esse peso. Encontra-me nele e ajuda-me a atravessá-lo com verdade, companhia e cuidado. Em 2 Coríntios 4:8-9, Paulo reconhece que somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa palavra não nega a pressão, mas impede que a pressão defina o final. Eu posso estar abatido sem estar destruído. Posso não saber o que fazer e ainda assim não estar sozinho. Planta essa consciência em minha mente. Quando eu interpretar cansaço como fracasso, lembra-me de que descansar também pode ser um ato de sabedoria. Pai, quebra a paralisia que nasceu do medo de falhar novamente. Dá-me coragem para dar um passo pequeno e real. Se preciso retomar uma responsabilidade, mostra por onde começar. Se um sonho precisa ser revisto, concede maturidade para ajustá-lo. Se algo terminou, ajuda-me a viver o luto sem tentar ressuscitar aquilo que tu não me pediste para manter. E se existe uma tarefa legítima que abandonei apenas por medo, coloca-me de pé com paciência e direção. Isaías 43:2 declara que, quando passarmos pelas águas, tu estarás conosco e os rios não nos submergirão. Não prometeste uma vida sem travessias, prometeste presença durante elas. Segura minha mão nas águas profundas. Quando eu não enxergar a margem, ensina-me a obedecer ao próximo passo. Protege-me de decisões desesperadas e de atalhos que cobram um preço alto depois. Que a demora não me empurre para alianças erradas, negócios duvidosos, relacionamentos abusivos ou práticas que ferem minha consciência. Se as águas se levantarem, tua mão me susterá. Se o caminho escurecer, tua luz me guiará. Eu não volto para o medo, não escolho desistir. Passo a passo em tua graça, aprenderei a prosseguir. No vale da sombra da morte, o Salmo 23 ensina que não precisamos temer, porque tu estás conosco. Tua vara e teu cajado consolam, caminha comigo no vale emocional, na incerteza profissional, na luta familiar e no processo que parece longo. Usa tua vara para afastar o que ameaça e teu cajado para trazer-me de volta. Quando eu me desviar, que o vale seja caminho, não endereço. Que eu não construa identidade no sofrimento,
mas também não tenha vergonha de pedir apoio enquanto o atravesso. Liberta-me da mentira de que procurar ajuda é sinal de pouca fé. Se o desânimo se tornou persistente, se perdi o prazer de viver ou se pensamentos perigosos surgiram, dá-me coragem para procurar imediatamente pessoas seguras e cuidar proporcional. Usa a família, a igreja responsável, os amigos maduros e os profissionais preparados com instrumentos do teu cuidado. Preserva minha vida. Recorda-me de que eu não preciso enfrentar uma crise sozinho e de que pedir ajuda é um passo de coragem. Senhor, visita os projetos interrompidos. Mostra quais devem ser retomados, quais precisam ser encerrados e quais devem esperar. Não permitas que a culpa me faça carregar tarefas que já não correspondem à tua direção. Dá-me disciplina para separar sentimento de decisão. Posso não sentir vontade e ainda assim cumprir uma ação saudável. Posso sentir grande empolgação e ainda precisar avaliar com prudência. Ensina-me constância, não impulsividade. Gálatas 6:9 orienta a não nos cansarmos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desfalecermos. Sustenta-me no bem que parece invisível, cuidar de alguém, trabalhar honestamente, educar os filhos, estudar, servir, perdoar e manter limites. Eu talvez não veja resultados imediatos, mas nenhuma obediência sincera é desperdiçada diante de ti. Purifica, porém, as motivações, para que eu não faça o bem tentando controlar a resposta das pessoas. Levanta minha cabeça, Deus de misericórdia, não para que eu finja superioridade, mas para que volte a enxergar o caminho. Dá força aos joelhos enfraquecidos, firmeza às mãos cansadas e clareza à mente confusa. Remove a névoa da autodepreciação. Eu não sou inútil porque preciso descansar, nem fracassado porque um plano deu errado. Minha história continua nas tuas mãos e o próximo capítulo será vivido com sabedoria, trabalho, fé. De pé na tua presença eu abro as mãos, entrego o que não consigo controlar. Deus de misericórdia, recebe as preocupações com as próximas horas, as decisões de outras pessoas, os resultados que dependem de muitos fatores e as perguntas que ainda não têm resposta. O Salmo 55:22 orienta a lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, porque Ele nos sustentará. Eu lanço, portanto, não de maneira irresponsável, mas reconhecendo o limite da minha ação. Farei o que me cabe e deixarei contigo aquilo que somente tu podes conduzir. Entrego o peso da rotina. Tu conheces a lista que parece não terminar, a casa que precisa de cuidado, trabalho acumulado, os filhos que necessitam de atenção, as pessoas que dependem de mim e as necessidades que chegam antes dos recursos. Dá-me organização sem rigidez, produtividade sem escravidão e descanso sem culpa. Mostra o que é prioridade, o que pode esperar, o que precisa ser dividido com alguém. Livra-me da crença de que meu valor está em dar conta de tudo. Entrego à espera respostas, oportunidades, reconciliações e mudanças que desejo, mas não posso fabricar. Protege-me de transformar esperança em obsessão.
se a resposta for diferente daquilo que imaginei, prepara meu coração. Se for preciso persistir, dá-me constância. Se for tempo de encerrar, dá-me paz. Que eu não use a expressão vitória imediata para exigir de ti um prazo, mas para declarar que desde agora o medo não será meu senhor, e a obra maligna não definirá minha identidade. A vitória é começar na submissão a Cristo e continua em cada passo de obediência. Jesus, em Mateus 11:29, tu me convidas a tomar teu jugo e aprender de ti, porque és manso e humilde de coração, e assim encontro descanso para a alma. Ensina-me teu ritmo, retira a aceleração interior que não permite presença. Ajuda-me a comer com atenção, respirar sem pressa, ouvir quem está diante de mim e concluir uma tarefa de cada vez. O descanso que vem de ti não é fuga, é restauração para continuar com saúde e sabedoria. Em teu cuidado eu solto o peso, em tua paz volto a respirar. Tua presença renova minhas forças e em teus caminhos eu vou caminhar. Renova minhas forças físicas, Senhor. Dá-me sono reparador, disposição equilibrada e respeito pelos sinais do corpo. Abençoa os tratamentos, consultas, medicamentos prescritos, alimentação, movimento e todos os cuidados responsáveis. Sustenta quem vive com dor ou limitação, sem fazê-lo sentir-se menor. Eu não determino resultados médicos, mas peço companhia, sabedoria para os profissionais e perseverança para cada etapa. Que eu reconheça quando preciso parar e quando posso avançar. Renova minhas forças emocionais, organiza o que está confuso, suaviza o que está em alerta constante. Ajuda-me a processar perdas sem negar o luto. Dá-me palavras para conversar, coragem para chorar e liberdade para experimentar alegria sem culpa. Cura gradualmente feridas que ainda reagem ao presente, como se o passado estivesse acontecendo outra vez. Ensina-me práticas de paz, vínculos seguros e pensamentos alinhados à verdade. Renova minhas forças espirituais. Isaías 40:29-31 diz que tu fortaleces o cansado e multiplicas as forças de quem não tem vigor. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Eu espero em ti sem passividade. Enquanto espero, oro, aprendo, trabalho, descanso e obedeço. Dá-me fome pela palavra, sensibilidade ao Espírito Santo e alegria de estar contigo mesmo quando não sinto emoções intensas. Que minha fé não dependa de arrepios, mas ser firme no caráter imutável de Deus. Pai, recebe as necessidades materiais, dá pão, trabalho digno, administração, sabe, solidariedade. Move-nos como comunidade para enxergar quem precisa de apoio. Livra-me tanto do orgulho de não pedir ajuda, quanto da irresponsabilidade de não fazer minha parte. Se houver dívidas, conduz-me a um plano honesto. Se houver escassez, abre caminhos e aproxima recursos legítimos. Se houver abundância, dá-me generosidade e humildade em tudo. Guarda meu coração da avareza e do desespero. Resta dos relacionamentos que não posso controlar. Eu não consigo mudar o coração de outra pessoa, mas posso permitir que tu transformes minhas respostas.
Dá-me sabedoria para amar sem me anular, servir sem facilitar abuso, perdoar sem negar a verdade, esperar sem interromper a própria vida. Quando houver possibilidade de reconciliação, guie os passos de ambos. Quando for necessário manter distância, confirma limites seguros e cura a culpa. O Salmo 46. Afirma que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ser meu socorro presente, não apenas uma ideia distante. Torna-me consciente de tua Conduze-me então a coragem que nasce da tua presença. Deus forte, Josué 1:9 ordena: sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu recebo essa palavra como chamado à obediência. Coragem não é fingir que o medo não existe. É escolher o próximo passo sem permitir que ele governe. Tu estás comigo na conversa que preciso ter, na decisão que adiei, no limite que devo estabelecer e no recomeço que parece difícil. Eu renuncio ao domínio do medo. Não declaro que jamais voltarei a senti-lo, mas afirmo que ele não decidirá por mim. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Sustenta-me com tua mão direita fiel. Quando o corpo reagir com tensão, ajuda-me a respirar e recordar a verdade. Quando pensamentos catastróficos surgirem, dá-me sobriedade para examiná-los. Quando um risco for real, concede prudência para proteger-me. Quando for apenas antecipação ansiosa, dá-me liberdade para prosseguir. Em nome de Jesus, rejeito toda mentira que contradiz a palavra de Deus. Rejeito a acusação que me chama de irrecuperável, a intimidação que me manda recuar da obediência, a confusão que alimenta decisões impulsivas e a divisão que transforma pessoas em inimigas. Tiago 4:7 ensina: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu começo pela submissão. Submeto pensamentos, desejos, relacionamentos e planos ao Senhor. Dessa posição, resisto ao mal, sem orgulho e sem pânico. Eu declaro: Jesus é meu Senhor. A verdade dirige minha mente. A paz de Cristo guarda meu coração. A palavra ilumina meus passos. O Espírito Santo produz domínio próprio em mim. Minha casa pertence ao Senhor. Minha família está em minhas orações. Meus caminhos serão conduzidos com sabedoria. Não lutarei contra pessoas. Lutarei pra permanecer no amor, na verdade e na justiça. A luz se levanta, a sombra recua. Teu nome é esperança na batalha mais dura. Jesus, meu abrigo, verdade e salvação. Firma os meus passos, protege o coração. Se o medo vier, tua voz lembrarei. Sob tuas mãos eu permanecerei. O mal não governa quem vive em tua luz. Minha vitória começa em Jesus. Senhor, dá-me coragem para decidir.
Se preciso dizer a verdade, livra-me da agressividade e da omissão. Se devo encerrar um ciclo, confirma com sabedoria e apoio maduro. Se chegou a hora de começar, vence a procrastinação. Se ainda devo esperar, protege-me da ansiedade. Que minhas escolhas não sejam respostas automáticas a traumas antigos, mas frutos de uma mente renovada e de conselhos sábios. Dá-me coragem para conversar, coloque em meus lábios palavras firmes, claras e respeitosas. Ajuda-me a ouvir sem preparar defesa o tempo todo. Se eu estiver errado, dá-me humildade para admitir. Se estiver sendo acusado injustamente, dá-me serenidade para apresentar a verdade. Se a conversa oferecer risco, orienta-me a buscar companhia, autoridade competente e um ambiente seguro. Tua coragem nunca me empurra para a imprudência. Dá-me coragem para recomeçar. Eu talvez não recupere o tempo passado, mas posso consagrar o tempo que tenho. Posso aprender uma nova habilidade, retomar um cuidado, reconstruir a confiança por meio de atitudes consistentes e pedir perdão sem exigir resposta imediata. Posso abandonar um vício buscando suporte espiritual, médico e comunitário. Posso quebrar o silêncio e contar a alguém seguro que preciso de ajuda. Dá-me coragem para obedecer quando ninguém aplaude. Que eu escolha honestidade mesmo com prejuízo aparente. Pureza, quando a tentação promete prazer rápido. Generosidade, quando o egoísmo parece mais seguro em mansidão. Quando a raiva pede vingança. Lucas 10:19 registra a autoridade dada por Jesus aos discípulos sobre o poder do inimigo. Que eu a compreenda sempre debaixo do senhorio de Cristo, com humildade, responsabilidade e fidelidade ao Evangelho. Eu me posiciono contra toda obra maligna que procure destruir, roubar, dividir, seduzir ou escravizar. Não por mérito próprio, mas pela graça de Deus e pela vitória de Cristo. Que sejam expostas as mentiras, interrompidos os ciclos de violência, desfeitas as alianças com pecado, fortalecidos os caminhos de justiça. Guarda minha casa de influências destrutivas. Dá-nos coragem para remover conteúdos, hábitos ou objetos ou práticas que alimentam medo, vício ou ocultismo, sem superstição e com consciência bíblica. Eu pita com fé serena, minha vitória começa em Jesus. Se esta declaração resume sua entrega, escreva nos comentários. Não para provar nada a ninguém, mas para marcar este momento de submissão, esperança e decisão. Minha vitória começa em Jesus. Em gratidão, Senhor, reconheço. Talvez as circunstâncias ainda estejam no mesmo lugar, mas algo mudou dentro de mim. O medo já não ocupa todo o espaço. A verdade confrontou a confusão e os pesos foram colocados em tuas mãos. Tua presença não depende da rapidez dos resultados. Tu me sustentaste nesta oração e continuas comigo quando volto à rotina com serena esperança e prático as decisões que apresentei. Minha alma bendiz ao Senhor e não se esquece de nenhum de seus benefícios, como ensina o Salmo 3:5. Obrigado pelo perdão que me permite recomeçar, pela misericórdia que não me trata segundo meus erros, pelo cuidado que renova minhas forças e pela esperança que levanta minha cabeça.
Eu não transformo esse texto em garantia de que tudo acontecerá do modo que desejo. Transformo-o em memória de que o caráter de Deus permanece digno de confiança. Entrego as horas seguintes, guarda minha saída e minha entrada, conforme o Salmo do Ondeci 1, 7, 8. Dá-me atenção no trânsito, sabedoria no trabalho, serenidade em casa e domínio próprio em cada conversa. Protege-me de acidentes, violência, enganos e escolhas precipitadas. Cerca meus caminhos com tua providência e move-me a cooperar com ela por meio de prudência, planejamento e respeito aos limites. Consagro minha casa a ti, que cada ambiente seja marcado por verdade, respeito, oração e reconciliação. Se houver discussões, ajuda-nos a reduzir o tom e aumentar a escuta. Se houver segredos destrutivos, traz à luz com justiça e cuidado. Se houver alguém vulnerável, mobiliza proteção. Afasta de nós toda influência que glorifique violência. Sexualize o que é sagrado, normalize mentira ou alimente fascínio pelo oculto. Que nossas escolhas diárias declarem que Jesus é bem-vindo neste lar. Intercedo por minha família, visita quem está longe, quem não consegue orar, quem vive em conflito e quem carrega uma dor escondida. Sustenta quem trabalha, quem procura emprego, quem cuida de crianças, idosos ou enfermos. Concede sabedoria aos pais, proteção aos filhos, paciência aos casais e consolo aos que vivem luto. Onde for possível reconciliar, abre caminhos. Onde houver abuso ou risco, conduz a segurança e as autoridades competentes. Jesus, tua luz me alcança, teu amor desfez o temor. Sob tuas mãos sigo guardado, em ti caminho vencedor. Pai, eu oro por cada pessoa que permaneceu até este momento. Alcança quem chora em silêncio, quem espera uma resposta, quem luta pela família, quem trabalha sob pressão e quem está quase desistindo. Coloca pessoas seguras ao redor de quem se sente sozinho. Dá coragem imediata para pedir ajuda a quem está em risco. Sustenta os que enfrentam enfermidade com cuidado médico, fé e companhia. Consola quem recebeu uma notícia difícil. Orienta quem precisa tomar uma decisão importante. Eu oro por quem se sente atacado por pensamentos de acusação e medo. Traz clareza e paz, ensina essa pessoa a resistir ao mal, submetendo-se a Deus, alimentando a mente com a palavra e procurando apoio maduro. Liberta de práticas ocultas, dependências, relacionamentos destrutivos e ambientes que estimulam o pecado. Que a libertação seja acompanhada de arrependimento, acompanhamento responsável, novos hábitos e comunhão saudável. Declaro, ligado ao tema desta oração em Cristo, a libertação começa agora. A proteção é buscada no Deus fiel e a vitória se expressa em uma vida que resiste ao mal e permanece na verdade. Não estou à mercê do pânico. Não sou obrigado a obedecer a toda voz que surge em minha mente. Posso examinar, rejeitar o engano, procurar ajuda e escolher o bem. Colossenses 1:13 recorda que
que Deus nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É nesse reino que firmo minha confiança. Eu agradeço pela tua palavra, pelo Espírito Santo que consola e convence, pela obra suficiente de Jesus e pela comunidade de fé. Obrigado por cada livramento percebido e por todo cuidado que não cheguei a notar. Recebe minha adoração sem medo, sem barganha, sem exigência. Eu te amo por quem tu és, minha confiança repousa em teu caráter. Se esta oração expressou sua fé, escreva ao final: Jesus é minha libertação e vitória. Deixe também seu pedido de oração para que possamos interceder com respeito. Compartilhe com alguém que precisa de esperança. Se desejar caminhar conosco em outras orações bíblicas, inscreva-se no canal. Que tudo seja feito não por pressão, mas com um gesto de comunhão e cuidado. Eu encerro agradecendo porque não caminho sozinho e entrego o que passou, o que vive, o que virá. Que tua paz governe meu coração, tua verdade dirija minha mente, teu amor se revele em minhas atitudes. Guarda-me do mal, fortalece-me no bem e faz-me permanecer fiel. Eu recebo coragem para o próximo passo e descanso para aquilo que está além do meu alcance. Toda honra, glória e adoração pertence a ti. Eu oro em nome de Jesus, amém. Obrigado.